E mais um vídeo da temporada Brasileiros pelo Mundo. Hoje a gente vai descobrir histórias incríveis, experiências de uma brasileira que já viajou muitos países e hoje mora em Portugal. A Tarine vai compartilhar com a gente várias experiências, várias dicas e muita coisa bacana com você. Você é novo por aqui? Já se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo, não esquece de ativar os sininhos para nunca perder nenhum vídeo do canal e compartilha com todo mundo. Eu sou Michelle Saffi, bem-vinda ao meu canal. Tarine, primeiramente eu tô muito feliz em conversar com você novamente depois de tantos anos que a gente não se fala. Queria muito te agradecer por ter aceitado o meu convite e compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Seja bem-vinda ao canal. Oi, Mi, eu que agradeço. Estou super feliz em participar e poder compartilhar um pouquinho da minha história com o pessoal que fica aí como, não sei se vai ser aprendizado, lição de vida ou exemplo, mas vamos lá. Ô, Tá, conta pra mim um pouquinho pra gente te conhecer, para as pessoas te conhecerem, como é que era a sua vida primeiramente aqui no Brasil, o que você fazia, no que você trabalhava, seus estudos, conta pra gente. No Brasil, eu era analista financeira numa grande empresa, tá? Fiquei lá durante 10 anos. E eu morava já sozinha, já tinha meu carro, já tinha meu apartamento mobiliado, tinha minhas vidinhas de balada, tinha minhas vidas de Netflix e tudo mais. E aí chegou um ponto que eu me vi assim numa monotonia que não estava me deixando feliz. E aí eu peguei, parei, fiz uma análise de tudo e falei assim, preciso mudar algumas coisas na minha vida. Aí foi quando eu decidi pedir demissão. Cheguei no meu chefe, falei assim, me dá as contas, eu tô indo embora. Aí ele perguntou se eu era louca, porque eram 10 anos, né? E ele até brincava falando que eu era o QG dele, que era o quebra-galho. Aí eu falei que eu queria fazer intercâmbio. Aí ele falou que se fosse por esse motivo, que ele sentia muito orgulho de mim e que ele ia me dar as contas sim para eu poder fazer isso. E aí, então, a sua ideia de mudar de país foi por conta do intercâmbio. Se seu intercâmbio foi para Portugal mesmo, que é onde você reside hoje, ou não? Não, foi assim. Eu tenho vários amigos que fazem intercâmbio na Irlanda. E aí, um ano antes de eu tomar essa decisão, um amigo meu, o Alanzinho, veio para Jaboticabal, que é a minha cidade do interior de São Paulo. E eu, numa conversa assim, ele fez assim: para de ficar gastando dinheiro com balada, com carro, essas coisas. Investe em você, vai fazer um intercâmbio, vai crescer na vida. Aí, tipo, aquela sementinha foi plantada no meu coração. E aí, depois de uns meses, uma grande amiga minha chegou em mim e fez assim: pedi demissão, tô indo para Irlanda fazer intercâmbio. Eu falei, mais uma? Será que é sinal que eu também preciso mudar de vida? E nesse meio tempo, eu fiquei muito doente. Eu precisei tomar uns remédios, que eu fui no médico, fiz uns exames, deu alteração de tudo, e eu tinha uma vida, assim, uma alimentação saudável, vivia em academia e tal, e eu falava, não é possível, onde é que eu tô errando, né? E aí, chegou no final, essa própria médica virou e falou assim, você precisa mudar de vida, você tá muito estressada, arruma tua mala, vai viajar. Eu falei, como se fosse fácil, né? Mas aí aconteceram algumas coisas que me fez enxergar que era isso que eu precisava mesmo para minha vida, porque aquilo, tudo que eu estava fazendo não estava me deixando feliz, e eu sempre tive um sonho muito grande de morar na Inglaterra. Só que na Inglaterra, assim, estava muito surreal os preços dos intercâmbios, e aí foi quando eu achei os intercâmbios da Irlanda mais acessível. E aí eu fui, deixei pré-aprovado o pacote do intercâmbio com uma agência de intercâmbio mesmo, né? E aí foi quando eu cheguei no meu chefe e pedi para ele que eu ia embora, tal, e ele aceitou, e aí eu peguei, fechei o pacote e em um mês eu estava na Irlanda. Fiquei lá 7 meses. Terminei o intercâmbio e aí eu falei, é aqui que eu quero ficar, não quero mais voltar para o Brasil. E aí a ideia da documentação e da cidadania veio só depois, quando você já estava lá, então, na verdade. Um amigo meu dessa empresa que eu trabalhei 10 anos, ele comentou que ele estava fazendo o processo, mas assim, eu falei, legal, né? Eu tenho minhas avós italianas, mas assim, eu nunca fui atrás no Brasil, porque pelo Brasil ficaria mais de 25 mil reais. E eu falei... E pouco tempo, né? Muito tempo, né? Exatamente. Pelo Brasil, agora eu não sei como tá, mas na época demorava em média 10 anos, quando você dava entrada pelo consulado da Itália de lá.
Aí, início de 2018, eu já fui para a Itália com toda a documentação. Só que eu fiz um erro gravíssimo. Eu não fui com assessoria, eu fui sozinha e tentei fazer sozinha, mas não deu certo. Só que Deus foi tão bom na minha vida que colocou a assessora que eu conheci, que ela foi um anjo. Ela pegou meu caso e, assim, me ajudou muito e, no final, eu consegui a minha cidadania. Só que eu tive que morar na Itália 7 meses por conta desse meu erro. E aí, depois que eu consegui a cidadania, voltei para a Irlanda. Por quê? A Irlanda. Porque era meu ponto de referência. Era lá que eu tinha feito várias amizades e eu sabia como conseguir um emprego legal, assim, rápido. Então, eu tinha 3 empregos. Eu trabalhava numa gráfica de dia, à noite eu tinha um cleaner num escritório de advogados alemães e de final de semana eu tinha um outro cleaner que era na casa de uma médica brasileira muito querida também. E uma curiosidade que muitas pessoas têm, tá? Inclusive eu, com relação à remuneração, né? Nos empregos fora do Brasil. Como é que era nesses seus 3 empregos? Compartilha pra gente um pouquinho de valores, como é que era a sua carga horária com relação à remuneração. Tá, a Irlanda assim, é um país pioneiro assim, de salários bons. Na gráfica, eu trabalhava 39 horas semanais. E o bom da Irlanda é que ela também paga por semana, a maioria das empresas. Toda sexta-feira de manhã você pode olhar sua conta, seu salário vai estar lá. Então, na gráfica, eu ganhava em média 10,25 a hora, tá? E aí, esse cleaner nessa empresa alemã, eu trabalhava em média 10 horas por semana. E aí, lá a hora era 12,50. E o cleaner do fim de semana, eu trabalhava 3 horinhas e ganhava em média aí 50 euros por sábado. Então, com esse dinheiro, eu fiz viagens uma vez por mês, pagava aluguel, comia, juntava um dinheirinho e ainda sempre sobrava um dinheiro na conta. Tá, e aí você ficou em Portugal e como é que você já estava com documentação? Não, né? Você já tinha dado início ao processo, mas você ainda estava com documentação de estudante, é isso? Não, quando eu fui para a Itália, que eu morei lá os 7 meses, eu só saí da Itália com os documentos. Porque, assim, quando eu fiz o intercâmbio na Irlanda, eu tinha um visto apenas de 8 meses. E eu saí da Irlanda para ir para a Itália com 7 meses. Ou seja, um mês de visto, eu não podia mais voltar, porque já tinha ultrapassado do tempo, já não tinha mais escola, não tinha como justificar isso com a imigração. Porque a imigração da Irlanda ela é muito rigorosa, muito rigorosa. É muito difícil passar por eles. E nesse meio tempo que eu voltei para a Irlanda, fiz um dinheiro, viajei bastante, porque a Irlanda é o lugar para se ganhar dinheiro se quiser trabalhar. Só que não pode ter medo de trabalhar, porque, tipo, eu tenho vários amigos de intercâmbio que trabalhava de kitchen porter, que é, tipo, lavar louça em restaurante. E trabalhava, assim, 10, 12 horas em pé ali, lavando panela. É um trabalho muito, muito pesado. Mas, tipo, eram felizes, estavam nem aí. Tá, tô aqui para isso, vambora. E era mais ou menos isso. E a maioria do intercâmbio, um ponto de vista legal, ou ficou porque casou, acabou conhecendo uma pessoa de nacionalidade europeia e acabou ficando por ali casando, então adquire o documento, ou fizeram cidadania, ou se não, ou migrou para outro país, ou voltou embora para o Brasil. Então, assim, deu para abriu bastante o leque de amizades em questão disso. Assim, agora tem um amigo em cada canto do país, ou alguma outra nacionalidade, e assim foi indo. Aí, voltando a Portugal, quando eu cheguei em Portugal, 2 semanas, falei, e agora? O que eu vou fazer? Comecei a procurar emprego na minha área. Só que, assim, de início, nada deu certo. Foi só não atrás de não. Consegui emprego num restaurante, num tapas de vinhos e queijos, que só dava gringo, não ia muito português lá. Era numa região turística ali perto da Praça do Comércio, sabe? E ali eu comecei a praticar bastante mais, assim, a praticar bastante o inglês, o italiano. Quando ia espanhol ou francês, eu chamava outra pessoa, falava, ó, isso aqui é francês, vem aqui, porque francês não gosta de falar inglês. É bem realista isso, tá? E aí, nesse meio tempo, eu consegui emprego numa hamburgueria para trabalhar no financeiro deles. Foi quando eu tive contato a primeira vez com a parte fiscal deles, para ter uma noção, e fui aprendendo aos pouquinhos. Só que eu nunca parei de correr atrás de entrevista para minha área, para tentar voltar a trabalhar assim numa empresa que me desse estabilidade e me ajudasse a crescer profissionalmente aqui no mercado europeu.
Tá, compartilha com a gente, na sua opinião, quais são as principais diferenças entre os dois países, por mais que tenha, né, toda essa cultura, as pessoas conheçam bastante, igual você comentou, na sua opinião, quais são as maiores diferenças que você sentiu quando você mudou e até durante a sua rotina aí em Portugal? Transporte público e segurança, tá? Aqui em Portugal, a gente não precisa de carro, porque o transporte público, tanto o metrô, quanto o comboio, que é o trem, ou autocarro, atende super bem. E aqui o governo, ele fez um passe único para a população, que a gente chama de Viva Lisboa. O que é isso? Você paga uma taxa única por mês e você anda à vontade em todos os transportes, quantas vezes quiser, quantos dias do mês quiser, entendeu? E isso é muito acessível, é para toda a população. E é muito barato e os transportes são muito bons. E qual que é o custo desse passe que você pode usar durante o mês todo? Tá, o custo desse passe, se for intercidades, é 40 euros. E se for somente para dentro de Lisboa, é 30 euros. E aí, tipo, esse intercidades você pode ir até Cascais, Sintra, Setúbal, que é a margem sul, onde eu moro, que é o último ponto, que dá 1 hora de trem. Eu pago só 40 euros por mês e utilizo qualquer transporte que eu quiser e quantas vezes eu quiser o mês todo. Vale muito a pena. E segurança, né? Segurança, claro que tem perigo, claro que tem perigo de ser assaltado, acontecer alguma coisa, mas isso é relativo, porque você que tem que ficar atenta, né? Mas não existe comparação você usar um transporte aqui e se sentir segura do que no Brasil. Infelizmente, o Brasil, isso não tem mais o que dizer, né? Sair na porta de casa e correr o risco de você ser assaltado ou alguma coisa do tipo. Não tem comparação. Aqui é muito mais seguro. E eu me sinto super à vontade de andar sozinha pra rua, sem medo nenhum. Tá, e para você, eu não sei se você sente algum tipo de dificuldade aí na sua rotina, na sua vida. Você tem dificuldades? Você pode compartilhar com a gente um pouquinho sobre isso? Hoje, essa dificuldade que eu tinha de quando eu saí do Brasil há 3 anos atrás, eu já consigo dominar mais. Mas a maior dificuldade de todas que eu tive foi a saudade. Saudade das minhas baladinhas sertanejas, claro, mas principalmente da minha família e dos meus bichos. Aí eu sempre ligo para minha mãe, para minha irmã, para meu pai por vídeo e fico falando com os meus cachorros e a minha gata como se eles fossem gente. Então essa é a maior dificuldade que eu tive. Uma coisa que eu também senti muito foi o choque de cultura. Cultura mesmo, até a forma de limpar uma casa, cultura do que comprar no supermercado, porque assim, esse tipo de coisa é muito simples, mas é muito diferente. E quando você chega, você acaba assustando com isso. Mas isso você já acaba se acostumando muito rápido. É tipo virar a chave, sabe? E de todas as minhas maiores dificuldades foi o idioma. Eu travei, assim, chegou uma hora, eu comecei super bem, tipo, eu ia pra pub, tomava uma cerveja, achava que sabia falar inglês, mas chegou uma hora que isso me pesou e eu vi que eu não sabia. Eu fiquei 1 ano e meio na Irlanda e eu não aprendi o inglês que eu aprendi em 1 ano aqui em Portugal. Parece que quando eu vim para Portugal, eu relaxei a minha mente e eu deixei isso fluir naturalmente. No entanto, hoje eu trabalho numa empresa que é inglesa. Lá dentro eu presto serviço para o time italiano e todo o sistema deles é inglês e como o meu time é italiano, muitas coisas é em italiano também. Isso acaba se tornando mais natural, mas no meu primeiro mês de trabalho eu achei que eu ia ter um negócio. Mas aí eu peguei e falei, não, calma, se eu entrei eu vou dar conta. E foi indo. As coisas vão fluindo naturalmente e você vai se comunicando sem perceber. Hoje eu já consigo participar de reuniões em inglês, falo no telefone, não sou fluente, estou longe disso. Mas em vista do que eu era 1 ano atrás, eu vejo o tanto que eu evoluí, sabe? Isso foi muito importante para mim. Tá, com relação a custo de vida, para você está valendo a pena? Como é que as despesas? Conta para a gente um pouquinho sobre isso. O salário mínimo de Portugal ele é bem mais baixo do que a Irlanda. O custo de vida aqui não é alto, tá?
tem suas coisas caras, tem suas coisas baratas, aí você vai se adaptando. Supermercado aqui é muito em conta. Eu acho que comparado com o Brasil aqui é muito mais barato. E principalmente, assim, viagens, é que eu já mencionei uma vez. Muitas e muitas promoções, porque são muitas companhias aéreas e, tipo assim, eu já fui para a Escócia por 19 euros e de volta. Eu já fui para a Bélgica por 30 euros e de volta. Já fui para Paris por 35 euros e de volta. Então, Meu assim, Deus! é muito barato. Então, quando você ganha em euro e gasta em euro, fica muito mais fácil de você conseguir administrar isso. Então, vale muito a pena. Otávio, o que você pode falar para a gente com relação aos seus projetos futuros? Você tem ideia de morar em outro lugar daqui a algum tempo? O que você tem planejado aí para sua vida? Bom, eu descobri que eu sou uma nômade. Porque em 3 anos eu já morei em 3 países, né? Como eu disse desde o início da entrevista, que eu tenho um sonho de morar na Inglaterra. Só que agora, como eles já saíram da União Europeia, eu não sei se eu vou conseguir isso, porque esse meu plano não é para agora. Mas eu aprendi uma coisa depois que eu vim para cá. Tudo que eu planejei, nada aconteceu. Parece que a vida veio e fez assim, ó, mudou totalmente meu percurso, mudou totalmente minhas ideias. Então eu aprendi a trabalhar mais em silêncio com as minhas coisas. Eu deixo mais a semente no meu coração e peço para Deus me dar direcionamento e sabedoria para achar o meu caminho sempre. O que a médica falou para mudar de vida foi porque eu tive início de parada cardíaca por causa de uma crise de pânico no trabalho. Tá brincando? Não. Aí eu tive que tomar remédio durante 8 meses de crise de pânico e tudo mais. E aí eu falei, chega, eu vou mudar de vida. E eu fiquei com essa coisa que o Alanzinho me falou, para de gastar dinheiro à toa, vai investir em você crescer na vida. Aquilo, ele plantou a semente no meu coração mesmo e eu fui embora, sem olhar pra trás. Quantos anos? Tá com quantos anos? Eu, 34. Eu vim pra Europa com 30. Nova do que eu, gente. Olha que problema sério de coração. Isso daí é muito grave. Eu infartei com 29 anos. Infartou? Infartou assim, deu início de parada cardíaca, né? E, tipo assim, foi muito engraçado, porque eu vi Deus, sabe? Quando deu a crise de pânico que chamaram a ambulância no escritório, que eu saí do escritório, assim, já travada, fui paralisando tudo. E eu chorava o caminho inteiro e falava assim, Deus, não deixa eu morrer, na minha mente. E aí, tipo, me tiraram com cadeira de roda e tudo mais dentro da ambulância, porque eu não andava, não fazia nada. E aí, eu sumi. E eu lembro que eles me davam aquele choque, assim, no peito, e a médica falava no fundo, volta, Tarine, volta. E eu escutava a voz dela, mas eu tava num lugar que tinha muita luz. E eu comecei a andar para essa luz. E eu falava assim, eu não quero voltar, chega dessa vida. Eu lembro certinho. Não, juro por Deus. E eu tava indo. Aí eu parei e fiz assim, a minha mãe e meu pai vão precisar de mim ainda. Eu preciso voltar para cuidar deles. E aí eu peguei e voltei. Que eu abri o olho, ela tava em cima de mim assim, volta, Tarine, volta, massageando meu peito. Quando eu abri o olho, ela até assustou. Aí eu falei, não, eu vou mudar de vida. E nunca mais, já tem 3 anos, nunca mais entrei no hospital. Você ainda controla? Você controla isso com remédio? Não. Você não toma mais nada? Não, nunca mais. No máximo, não. Fala pra mim se essas coisas que acontecem na nossa vida não são milagres. Né? Tá, você sabe que muitos brasileiros têm um sonho e têm uma meta de vida de morar fora do país para estudo, trabalho, enfim. Se você pudesse dar um conselho para essas pessoas ou alguns conselhos para elas, o que você diria para elas agora? O meu maior conselho, que eu vim como estudante e depois eu adquiri a cidadania, não venha sem ter um visto de estudante ou de trabalho. Não venha como turista e fique, porque você só vai sofrer. É muito difícil de conseguir emprego. Você até consegue empregos que não exigem documentação, mas você vai ser explorado, porque isso existe em qualquer lugar do mundo. Isso é muito complicado, isso é muito sério. Então eu falo, sempre ter planejamento e fazer a coisa certa, porque o certo puxa o certo, o errado sempre vai dar merda. Então, meu conselho faça um planejamento, faça a coisa certa para você não se arrepender amanhã. Desfaça das suas coisas do Brasil para uma coisa incerta.
Tá, eu fiquei muito feliz. Eu quero que você saiba que eu fiquei muito feliz em te reencontrar depois de tantos anos, mesmo que seja à distância, de poder saber que você está tão bem, de poder entender um pouquinho das dificuldades que você passou, que você também é uma guerreira. Fiquei muito feliz em entender que você está bem hoje. Eu só tenho que te agradecer muito por você ter participado aqui comigo, ter dado um pouquinho dessas suas palavras para nós, para os brasileiros que precisam tanto de coisas positivas também, né, de outros brasileiros. Queria te desejar tudo de mais maravilhoso aí na sua vida, que você seja muito feliz e que você se encontre aí com as pessoas, com a sua família, com o seu trabalho, que você seja muito feliz. Muito obrigada por participar comigo aqui no canal. Eu que agradeço, fiquei imensamente feliz e eu sei que você tá muito bem agora, tá linda. E eu tô muito feliz por você, pelo seu canal e desejo muito, muito sucesso. Precisando, é só chamar. Um super beijo. Muito obrigada. Beijo. Até mais. Tchau. Ó, se você conseguir afastar um pouquinho mais a sua câmera, e aí então de novo. Eu sinto saudade desse salário. Eu também quero, gente. Eu também quero. Peraí. 30 euros, pelo amor de Deus, faz a Paris. Eu quero. Você me recebe aí na minha próxima vez que eu vou para Portugal? Claro que sim. Pra...